Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus é muito bom, amém? Deuteronômio 26, vamos estudar este capítulo. Deuteronômio 26 vai falar para nós sobre os primeiros frutos da terra. Deus orientando Israel, o que eles deveriam fazer com relação aos primeiros frutos da terra. Diz assim: quando tiverdes entrado na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança, e a possuirdes e nela habitares, separarás das primícias de todos os frutos do solo que colheres na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. As porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Irás apresentar-se ao sacerdote em exercício, e lhe dirás: hoje declaro perante o Senhor, o teu Deus, que entrei na terra que o Senhor prometeu a nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor, o teu Deus. Então prestarás perante o Senhor, o teu Deus, e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, que desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente, mas cresceu até tornar-se nação grande, poderosa e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos afligiram, impondo sobre nós dura escravidão. Mas nós clamamos ao Senhor, o Deus de nossos pais, e Ele ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão, e nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra em que manam leite e mel. E agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor, o teu Deus, e o adorarás. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor, o teu Deus, tem dado a ti e a tua família, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos dos produtos do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam e se fartem nas suas cidades. Dirás perante o Senhor, o teu Deus: retirei de minha casa o que era consagrado e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não me desviei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e estando eu imundo deles nada tirei, e deles nada ofereci aos mortos. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra em que manam leite e mel. Hoje, o Senhor, o teu Deus, te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os e observa-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje declaraste que o Senhor é o teu Deus e que adorarás nos seus caminhos, guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor te declarou que serás para ele um povo particular, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, em fama e em honra sobre todas as nações que criou, e para que sejas povo santo ao Senhor, o teu Deus, como te tem dito. Amém? Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Querido Espírito Santo, ajuda-nos a meditar nesta linda palavra que acabamos de ler e ensina-nos lições que vão servir para nós moldarmos a nossa vida em torno da tua palavra. Muito obrigado mais uma vez, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. O capítulo 26, na verdade, vai falar dos primeiros frutos,
mas ao mesmo tempo vai trazer também Deus orientando Israel sobre um assunto que ele já havia falado antes, que é sobre os dízimos, tá? Vai ter alguns versículos aqui, 12, por exemplo, ao 15, vai falar sobre os dízimos, e não é a primeira vez que Deus orienta sobre os dízimos. Na verdade, ele já orientou anteriormente, e vai orientar mais para frente sobre os dízimos. Se alguém te disser, mas a Bíblia não fala de dízimo, e fala muito, na verdade, com relação a essas coisas que são bênçãos para nós. Devemos entender, irmãos, que o capítulo 26 é o último discurso, é o último capítulo do segundo discurso de Moisés. Capítulo 27, Moisés já vai entrar no terceiro discurso, tá? Nós já vimos o primeiro, estamos encerrando o segundo. E já encerrando este segundo discurso, o que nós acabamos de ver aqui? Que Deus orienta Israel a tirar dos primeiros frutos da terra e apresentar diante dele. É o que nós vimos do versículo 1 ao versículo 11. Agora, o que significa tirar dos primeiros frutos da terra? Nós já comentamos sobre isso aqui na igreja. Parece que é algo muito simples, e não é. Aquele povo aquele povo viverá do produto da terra, porque até então eles estão no deserto, comendo o maná que Deus manda, né, codornizes. Deus está dando para eles a comida praticamente na mão, só que eles vão atravessar o rio e vão tomar posse da terra de Canaã. O texto que nós acabamos de ler chega até a dizer: terra em que emanam leite e mel, versículo 15. Eles vão entrar numa terra, então eles ainda nem plantaram na terra, e Deus já está instruindo: quando vocês plantarem, eu quero que vocês tirem dos primeiros frutos da terra e apresente a mim. Então, antes deles entrarem na terra, antes deles plantarem alguma coisa, Deus já está requerendo a primeira colheita. E é incrível, apesar que tem algumas igrejas que pegam isto para poder explorar as pessoas financeiramente, só que aqui existe um princípio de bênção de Deus, está vendo? Para aquele povo que ia plantar ainda, ia colher, Deus já estava dizendo: quando vocês colherem, eu quero que vocês apresentem a mim um cesto cheio do primeiro produto da terra. Isso, irmãos, é oferta. Isso é você tirar voluntariamente da primeira colheita que você tem. Só que a primeira colheita, adaptando para nós hoje, seria você tirar do melhor do seu salário. Na verdade, hoje a gente recebe mensalmente. Eu acho que todo mundo recebe mensalmente, pelo menos eu imagino, né? Na minha época era assim, quando eu trabalhava na empresa. Então, é você pegar do melhor do teu salário. Então, as primícias do nosso salário, por exemplo, seria o quê? Seria você colocar na sua agenda de despesas o que primeiro? O dízimo, a oferta. Você deveria pegar lá, Deus te deu um salário de 1.000, de 2.000, de 3.000. Primícias é o primeiro produto. Como você não planta a terra, o primeiro produto é o teu salário. Você vai pegar a primeira dívida, o teu primeiro compromisso. É isso que está dizendo aqui, é a oferta. Aqui seria: separarás das primícias dos frutos do solo que colherás na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. As porás num cesto e dirás ao Senhor, irás ao lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Hoje a gente não planta na terra, então a gente não tem primeira colheita de abacate, de mamão, de milho para entregar diante do Senhor. Mas você tem uma mesada, você tem uma renda, você tem uma pensão, você tem algo, uma aposentadoria. Princípios, viu, queridos? Nós não falamos isso nos cultos, porque a gente não pretende, de maneira alguma, ser mal interpretado. Mas aqui é um estudo bíblico, então é o momento de dizer, é o momento de te orientar e te falar. E não existe outro meio de você alcançar bênçãos na área financeira, senão obedecendo o que Deus manda. Não adianta reter a oferta e reter o dízimo, segundo Malaquias, é plantar maldição e vai colher maldição. Lembra lá? Deus prometeu que se a pessoa fosse fiel nessas áreas, o Senhor ia repreender o devorador. Sabe, então, o que é que, segundo Malaquias, repreende o devorador? Dízimos, as ofertas alçadas. Então não existe campanha para repreender o devorador da tua casa. Se o teu dinheiro está entrando num barco furado, ele está indo todo em remédio, ele está indo todo em hospital, ele está indo todo por ralo, não adianta campanha.
existe um procedimento básico para Deus abençoar, é você ser fiel. Então Deus aqui está pedindo a Israel que observasse isso. Ah, pastor, mas a coisa mais difícil é eu ter essa fé, essa coragem. Ô meu irmão, você tem que ter fé e tem que ter coragem, não só para isso, mas para todo o aspecto da sua vida. É fé e acabou. Fé funciona assim, né? Se você quiser saber mais um pouco sobre fé, você não tem que ter a coisa na mão. Por exemplo, o que eu estou te dizendo aqui, eu tenho respaldo bíblico, eu vou ler Hebreus com você lá na frente. Mas veja bem, aqui Deus usa a seguinte forma de linguagem: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança e a possuíres. Presta atenção na forma da linguagem. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quando tiveres entrado, quer dizer que eles já entraram? Hein? Não. Então é futuro. Olha, futuro. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor Deus te dá por herança. Te dá por herança é futuro ou presente? Presente. Você veja bem, você vê dois tempos num versículo só. Quando tiveres entrado ou quando entrares, é futuro. Lá na frente. Quando entrares na terra que o Senhor Deus te dá agora. Deus estava lançando um fundamento de fé na vida de Israel. Deus está falando assim: eu estou te dando agora uma terra, fé. E quando entrares lá, você vai me devolver parte do que você colher. A primeira colheita é minha. Querido, isso aqui é plantar em fé. Então não vai ter como. Se a pessoa tem dificuldade com dízimo e com oferta, ela não vai conseguir ser fiel em área nenhuma da vida que diz respeito a Deus, porque tudo com Deus é fé. Tudo é Deus te prometendo agora algo que Ele não te deu ainda. Que, aliás, desculpa, que você não pegou ainda, não se materializou. Muita gente perde a cura porque Deus promete a cura, mas ele olha para o corpo físico, está doendo, está isso, está aquilo, e aí ele desanima da fé. Agora eu quero ler com você Hebreus 11, versículo 1, porque a melhor definição de fé que alguém possa ter está em Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1 é a melhor definição de fé. Se você quiser, copia isto e faz disso uma prática na tua vida. Olha o que diz Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé, olha bem, irmãos, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está vendo? Fé é você, irmão, é você ter convicção de algo que você ainda não está vendo com os olhos materiais. É a certeza das coisas que você espera e é a prova das coisas que você não vê. Se alguém pedir prova da tua fé, você não vai nem sempre poder falar aquilo matematicamente. Se Deus disse, eu te curo desta doença, dessa enfermidade, você não precisa ver no teu corpo os sintomas de cura. É fé. Fé é certeza das coisas que você espera e a prova das coisas que você não vê. E aí é que eu gosto, às vezes, de provocar você na fé, como eu provoco de vez em quando aqui na igreja. Eu provoco você com relação à salvação, e a morar com o Senhor, e a ir para o céu, e para a glória. A maioria de nós pensa que está indo para o céu, mas não está indo para o céu, porque nem tem fé que o céu existe. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Numa das reportagens de Brumadinho, dessa tragédia que aconteceu, eu li num jornal normal, secular, o testemunho de um sobrevivente. Agora começa a aparecer o sobrevivente. Até então estava sumido, porque eles só queriam mostrar o evento de tirar as pessoas de lá. Eu li num jornal secular o testemunho de um sobrevivente, e depois eu vi essa mesma reportagem num jornal evangélico. No jornal secular, o camarada disse que estava na guarita onde ele trabalhava, e quando ele ouviu a barulheira, esse é o secular, o dos crentes pega a coisa e aí floreia ela mais ainda para o lado da fé. Mas o secular só disse assim, que ele, quando ouviu o barulho, e ele falou que foi algo muito forte de Deus na vida dele. O mesmo tempo que ele usou no secular, está no do crente também, foi tudo certinho. Mas olha só, ele diz que quando ele estava naquela guarita, ele sentiu muito forte que ele deveria pular e vazar fora e subir.
subir para a mata dentro, porque ele já tinha morado num sítio, ele conhecia a região mais ou menos. E diz ele que vazou fora, quando ele ouviu aquele barulho enorme, ele vazou fora, e ele pulou, subiu, conseguiu agarrar mais 4 ou 3 com ele, e levou com ele, e aí ele sentindo aquela convicção da parte de Deus que ele deveria fazer aquilo. E quando ele olhou para trás, dizia que só viu lama descendo à esquerda dele. Dizer que foi por 1 milésimo de segundo. Se ele ficasse de bobeira naquela guarita, aguardando, isso é coisa da minha cabeça, isso é bobeira. Não, dizer que sentiu muito forte, é algo espiritual, algo grande, algo divino. Ele vazou fora, e aí o jornal secular diz isto que foi muito forte, algo espiritual, e o jornal evangélico, já aí coloca aquilo mesmo do ponto de vista de Deus, que ele teve de fato uma revelação divina, cai fora. E um detalhe, a única coisa em pé que você vê naquelas imagens lá, era exatamente a guarita onde ele trabalhava. Você já viu, não sei se você viu as imagens, repetidas vezes, tem lá no fundo uma construção. É onde ele trabalhava, é a única coisa que ficou de pé. É incrível. Por que eu te digo isso? Eu te digo isso para que você compreenda as questões de fé. Primícias, dinheiro hoje, trazendo para a nossa linguagem, que a gente não vai plantar para colher. É fé, querido. É fé. E eu garanto que se você cumprir o que Deus te manda, Ele vai te abençoar. É o caminho. Aquele camarada, se ele bobeasse, ele tinha morrido, como muitos outros morreram. Não estamos dizendo que os que morreram porque não tiveram fé, não, de forma alguma. Eu estou dizendo que ele foi livre porque ele deu ouvido a uma voz interior que lhe falou. E ele é crente, ele é evangélico. O jornal mundano lá chega a dizer assim, que ele é evangélico, então ele atribui isso à fé, e aí ele troca até as palavras. Lá na frente chega que depois ele rezou agradecendo a Deus, que é o termo que eles usam, rezou agradecendo a Deus pela convicção, e agora ele quer cuidar do pai dele, que ele descobriu que ele tem uma missão, cuidar do papai, cuidar da mamãe. Então, querido, fé, estou te dizendo isso por uma coisa muito nova, muito atual. Deus nos fala, Deus nos dá a direção, Deus nos dá a chave, que é a sua palavra, de como a coisa funciona. O Senhor é capaz de abrir portas onde não há porta, abrir caminhos onde não há caminhos. O Senhor é capaz de fazer multiplicar os teus bens materiais de tal maneira que você não vai entender como é que aquilo multiplica. É o azeite da botija, é o azeite que nunca acaba, é a graça de Deus que nunca acaba. Mas é a fé, a questão é que Deus nos dá mãos para plantar ou reter a semente. E a semente da bênção, querido, não tem outro caminho, é essa. Então o que Deus está pondo para Israel aí, é que eles têm que tirar os primeiros frutos da terra e apresentar ao Senhor. E depois Deus orienta também sobre os dízimos. Agora, um outro detalhe sobre os primeiros frutos da terra. Eu quero que você acompanhe comigo uma coisa. Você está caminhando com Israel, 40 anos no deserto. Amém? Cria na tua cabeça a imagem. Você está caminhando com Israel 40 anos no deserto. Presta atenção. Caminhando no deserto, comendo o que Deus dá. Você não plantou, você não colheu, até agora. Você só está ouvindo Deus falar 40 anos que você vai plantar e vai colher. Olha bem, anda com eles lá que você vai ver. Se isso não é fé. E agora Deus, antes deles plantarem ou de colherem, Deus avisa, eu quero que vocês tirem dos primeiros frutos da terra. Presta atenção, querido, primícia é isso. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, por herança e a possuíres, separarás as primícias de todos os frutos do solo ou da terra. Então, veja bem, você nem plantou e nem colheu, só está ouvindo Deus 40 anos te dizer que vai te dar algo. E quantos aqui, na verdade, irmãos, não chegou a ouvir Deus prometer nada 40 anos e já desanimou? Olha se isso não é fé. Tem muitos aqui que já ouviu Deus dizer 1 ano, 2 anos e já desanimou, porque Deus esqueceu de ti. 40 anos ouvindo, vocês vão plantar e vão colher. Tudo bem, até aí, anda com ele, você está no meio do grupo, só escutando Deus, vai dar, vou te dar. Agora Deus vira, pouco antes de você entrar na terra, Deus vira para você e fala isso aqui, quando você plantar, eu quero que você tira da primeira produção e me dá. 40 anos ele falando que vai te dar, agora ele pede você, não fique com o primeiro produto, eu quero ele para mim. Você já imaginou? É uma jogada de fé. É Deus te provando. Eu vou ver se esse povo me ama mesmo. Eu prometi que ia dar, agora eu quero que eles me devolvem aquilo que eu dei para eles. Está vendo, querido? Dízimo, uma oferta é só isso, mais nada.
É Deus te dando com a mão e querendo receber com a outra. Mas, no final aqui você vai ver as promessas da fidelidade. Está vendo, querido? É ou não é fé? Você anda ouvindo Deus te prometendo 40 anos que vai te dar. Aí quando você está na beira de receber, você já está agora até com fé mesmo que ele vai te dar. Você está vindo ao final da caminhada, já até viu, né, a cidade de longe, né? Lá em Cades Barneia, Moisés mandou os 12 espias, até voltaram com o relatório. A coisa está esquentando. Aí Deus vai e fala: agora eu quero que você me dá o primeiro produto, me dá o teu primeiro salário, o teu primeiro pagamento, o teu primeiro ano. Quantos aqui não ia tirar, mas nós vamos comer o quê, Deus? Nós vamos plantar e vamos ter que devolver para o Senhor. Está vendo, querido, como é que Deus age? Isso é princípio de Deus. É uma jogada de fé, vamos chamar assim, né? É uma jogada de fé. Você tem que fechar o olho e falar: toma aqui então, Deus, já que é assim, e vamos crer. Então, querido, por isso que muita gente não alcança a abundante graça de Deus na sua vida, porque a matemática do incrédulo é diferente da matemática do que tem fé. A matemática do que tem fé, ele simplesmente lança: Deus mandou, não estou nem aí, eu estou me entregando. Agora, a matemática do incrédulo é 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2 é igual a 4, e aí vai. Só que eu já falei para você que a matemática de Deus é diferente. Quantos pães que Jesus multiplicou na primeira vez? Quantos pães e quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. A matemática do incrédulo é 5 pães e 2 peixes, dá para 5 pessoas comer. Mas a matemática do que tem fé vai dar para uma multidão comer, ainda vai sobrar 12 cestos, está vendo? A maioria de nós não caminha na fé, caminha no intelecto. Por isso que retém dízimo, retém oferta, retém bênção, retém muita coisa. Você pensa que Deus está tratando só de dízimo e de oferta? Não. Você sabia que enquanto você ora por alguém, você é mais abençoado do que quem ora? Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus abençoou Jó duplicadamente, 2 vezes mais Deus abençoou Jó. E você está retendo a semente da bênção porque você não ora por ninguém. Você tem coragem de fazer uma listinha de oração e pegar a dura e falar: eu vou orar por essas pessoas todo dia, eu não vou dormir sem orar. Está vendo, querido? Você tem retido, não é só dinheiro de oferta, você tem retido muita bênção na tua vida. Existe promessa de Deus em cima dessas coisas. Então, querido, está vendo esses bancos vazios? Adote uma pessoa e fala: eu vou encher esse banco de pessoas. Olha bem, adota um banco dessa igreja. Amém, querido? Amém? Está ouvindo? Diz amém. A pessoa que ganha uma alma é sábia, não é assim que diz o provérbio? Então, querido, só para que você compreenda, é muita coisa envolvida, tá? Nesse princípio que Deus está colocando aí, de devolver a Ele as primícias do fruto da terra. E é claro que o do versículo 12 ao 15 vai falar sobre o dízimo. Olha bem, 12 ao 15 vai dizer: quando acabares de separar todos os dízimos, produtos do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, você vai entregar tudo isso ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam e se fartem. Então Deus começa a dar instrução sobre o dízimo. Só que eu coloquei aqueles versículos ali, ó, de Levítico 27, de Números 18 e de Deuteronômio 14, para te mostrar que Deus já havia falado de dízimo antes deste momento aqui de Deuteronômio 26. E Deus vai falar mais vezes na palavra sobre dízimo, fechando em Malaquias, no Velho Testamento, que vai falar que aquela pessoa que não entrega o dízimo e nem as ofertas alçadas, né, ela está roubando de Deus. É a palavra mais pesada com relação aos dízimos, está roubando de Deus. É até pesado a gente dizer, mas o que Deus diz em Malaquias 3 é isso, que quem não entrega o dízimo nem a oferta está roubando de Deus. Poderíamos dizer que roubador e ladrão é a mesma coisa? É, né, Delfino Júnior, que fez direito lá? Acho que é, né? Acho que ladrão é a mesma coisa, né? Roubador. Está dizendo, querido, infelizmente é o adjetivo usado. Aquele que não entrega os dízimos e as ofertas alçadas na casa de Deus é ladrão, está roubando de Deus. Então, vamos ser sinceros, qual a pena para um ladrão? Ou um roubador? Não é? É pesado, mas a pessoa que não alcança essa graça, né, de viver uma vida de fidelidade na questão dos dízimos, tá? É muito sério, tá? Por quê? Por que Deus trata isso? Porque, como eu disse, tirar as primícias, os primeiros frutos, e tirar os dízimos e entregar ao Senhor,
essas duas são atitudes de fé absoluta em Deus. Como eu disse, as primícias é uma atitude de tamanha fé, que na verdade era o primeiro produto da terra que eles deveriam tirar e apresentar ao Senhor. É como se você, na verdade, aguardasse ansioso ou ansiosa pelo teu primeiro salário, e você simplesmente já tivesse escutado de Deus: eu quero que você me entregue o teu primeiro salário. Olha para você ver como é que é. Tanto que aquele voto que eu fiz com o salário que nem era meu, mas era da Ana Silvia, foi baseado muito nas primícias. Foi as primícias, o primeiro salário de aposentada dela. Eu fiz um voto a Deus de devolver. Nada, eu estava só cumprindo o que Deus já esperava que todos nós fizéssemos. Tem uma história aí, no primeiro pagamento da pessoa, já não brinca: oh, você vai ter que pagar pizza para nós, não é? Está vendo? Nem pizza sai, mas na verdade as primícias deveriam sair. Sabe, um desafio para você: se você não entregou as primícias do teu salário, do fruto da tua terra, entrega, porque ainda é tempo, e agradeça a Deus: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Isso é tão sério, irmãos, eu vou tirar daqui, para não comprometer a pessoa, porque pode assistir um dia. Conheci uma pessoa, querido, que essa pessoa, no dia do aniversário de um dos membros da família, entregava uma oferta em dinheiro, na igreja como oferta. Você pode pensar que é uma coisa boba, mas é um voto, é um compromisso daquela pessoa com Deus. Todo aniversário de determinada pessoa da família, essa pessoa publicamente, não batia na boca com todo mundo, mas publicamente levava uma oferta e entregava na igreja. Só finalizando, está vendo, irmãos? Ó, pode dizer para você um texto com relação às primícias. Você pode abrir Romanos 11, 16, que você vai ver. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são santos. Talvez seja por isso que Deus tenha dito: eu quero as primícias. É porque se o primeiro fruto é santo, toda a produção será santa. E muitos de nós não entendem que existe um princípio de Deus aí. Ou seja, sabe o quê? A nossa atitude com relação às primícias, ao primeiro salário, ao primeiro isso e aquilo, determina como serão o restante dos nossos bens. Você sabia? E isso é assim que funciona. Então lá, o pastor Moacir, irmãos, nos ajudou lembrando do texto de Provérbios. Então, só para a gente ler lá, porque eu falei para vocês a questão de ganhar alma. Tem crente que não gosta de ganhar alma, não está nem aí para as almas, mas na verdade, Provérbios 11:30 vai dizer: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Está vendo? Tem gente que acha que ser sábio é ter diploma, acha que ser sábio é falar bonito. Não, ser sábio é ganhar alma. O que ganha alma, sábio é. Ok, aí, irmãos, nós já estamos entrando nas últimas palavras do discurso de Moisés, do segundo discurso, de Moisés, tá? As últimas palavras mostram o quê? Que Deus se compromete a ser o Deus de Israel, a partir do momento que Israel declarou que Deus é o seu Deus, e se comprometeu a andar nos seus caminhos e guardar seus mandamentos. Onde eu vejo isso? Eu vejo isso a partir do versículo 16. Olha o que diz o versículo 16. Hoje, o Senhor, o teu Deus, te manda cumprir estes estatutos e juízos, guarda-os e observa-os de todo o teu coração, de toda a tua alma. Verso 17, olha bem. Hoje declaraste que o Senhor é o teu Deus, e que andarás nos seus caminhos, guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. Ao 18, e hoje o Senhor te declarou que serás para ele o povo particular, como tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, em fama e em honra sobre todas as nações que criou, e para que sejas o povo santo ao Senhor, o teu Deus, como tem dito. Irmãos, é uma estrada de duas vias, uma via que vai, uma via que vem. Israel se comprometeu a guardar os caminhos do Senhor, os estatutos, e então Deus vira e Deus declara para eles: então vocês serão meu povo, tá? Cheguemos a Deus e Deus se chegará a nós.
Lembra que eu disse num desses domingos aí, irmãos, numa das mensagens aí, que a porta de Deus, a porta do céu, a porta da bênção é aberta por dentro. Ninguém abre a porta dos céus, homem nenhum abre a porta do céu, homem nenhum arromba a porta do céu, homem nenhum entra diante de Deus assim para poder alcançar alguma bênção. Deus abre lá de dentro, é um caminho de duas vias. Você se compromete a andar nos caminhos do Senhor, a guardar os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, e Deus de lá então se agrada de você e abre as portas. Existem atitudes que abrem caminho, existem atitudes que fazem com que Deus abra a porta dos céus, existem atitudes que fazem com que Deus feche as portas do céu. Então olha como é que é uma via de mão dupla. Não adianta você tentar mudar, ou não adianta você pensar que é diferente. Aquela bênção que você busca, se você está orando por ela, tem princípios que você precisa agir em cima para que o Senhor possa te abençoar. Eu vou ler Malaquias 3, e não é a minha intenção, mas me veio aqui um texto com condições relacionadas a dízimos e ofertas, que faz com que Deus tome uma atitude, mas tome uma atitude depois que você toma a sua atitude. Malaquias 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olha o 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais vós a nação toda. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olha bem, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança, por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha a via de mão dupla. Aqui diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí ele diz, então eu ouvirei dos céus. Olha bem, então eu ouvirei dos céus. E diz o versículo, no meio do versículo 10, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a abastança. Sabe o que abre a janela dos céus? Quem abre é Deus, mas Ele abre depois que você entrega os dízimos na casa do tesouro. Caminho de mão dupla, querido. É como se Deus estivesse lá com a mão perto da janela, só esperando você cumprir a tua parte, que Ele vai abrir a janela. Mas tem gente que está pensando que a janela vai abrir economizando. Tem gente que pensa que o dinheiro vai vir se economizar, se poupar, se sei lá o quê. Não, querido. É você entregar o que é de Deus e Ele vai abrir a janela. Vai repreender o devorador. Está vendo? A via de mão dupla, isso em todo aspecto diz respeito a Deus e à fé. Meu irmão, vou enjoar de falar isso. A salvação, ela é uma via de mão dupla. Jesus pagou tudo na cruz e deixou lá a condição é crer e recebê-lo. Pronto, acabou. Todo aquele que crê nele será salvo. Então a condição é uma via de mão dupla. Quem crê, salvo é. Quem não crê, condenado. Então é um caminho de mão dupla, querido, para que você compreenda que existe um preço a pagar. Eu estudei teologia num curso que agora tem no Brasil, chama Rema. Começou há muitos anos como chamado Kennedy Reagan. E ele tem, esse curso tem, na verdade, eventos de cura, que eu esqueci o nome agora, eventos de cura, eventos de libertação, evento de bênçãos. Você não vai nem imaginar como, só com o ensino bíblico, passo a passo para você chegar lá. Porque Deus tem um compromisso tão grande com a palavra dele, que qualquer pessoa que cumpri-la, coloca Deus em condição de cumprir também a parte dele. Esse curso é lindo, 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 te incentivando. Olha, a palavra diz isso, diz aquilo, diz aquilo, diz aquilo. Aquilo entra no teu coração, você põe em prática e é curar de câncer, é curar de AIDS, é curar de um punhado de coisa.
Querido, pela palavra. Não existe outro caminho senão. É porque Deus tem um compromisso com a palavra. Se Ele disse aqui em Malaquias 3, que você fizer isso, isso e isso, Ele vai abrir a janela do céu, você não precisa nem cobrar Ele, não. Você não precisa nem só um minutinho. Você não precisa nem de orar e falar assim. De orar e falar, Deus faz. Não, Ele sabe, você fez. Então, é o caminho, é o passo quanto à salvação, quanto a muitas outras bênçãos que o Senhor nos promete. Palavra, irmão, precisa ocupar o lugar nas nossas igrejas, no nosso coração, tá? Tem que ocupar um lugar no nosso coração, de acordo com o que a Batista crê. A Batista crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E no nosso manual está escrito que é a nossa única regra de fé e de prática. A gente criou umas outras coisas para substituir a palavra. Por isso que a gente não tem alcançado certas coisas que Deus tem para nós em abundância. Amém, queridos? Só para você entender a importância da palavra de Deus. Existe uma frase aí que eu não concordo com ela, que diz assim: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu não gosto muito dela, porque eu acabei descobrindo que Deus tem compromisso com a palavra dEle. E quando você descobre isso e põe em prática, Deus tem compromisso com a palavra. Você sabia que a palavra não volta vazia, mas ela prospera naquilo que ela foi enviada. Aquilo que Deus escreveu a palavra para determinado motivo, então ela prospera naquilo que ela foi enviada. Não cai nem um tio da palavra, nem uma vírgula. O Senhor fará e faz cumprir o que Ele escreveu. Você só tem que descobrir e deixar isso criar raiz no teu coração, para que você caminhe em fé, querido. Deus tem bênção para a tua vida, mas não tem mágica, tem atitude, coisas a fazer, caminhos a perseguir, que essas bênçãos vão acontecer. Então, as últimas palavras desse discurso é isso, né? Deus comprometendo-se, né, com eles, em ser o Deus de Israel, porque eles antes declararam que Deus era o seu Deus e que eles iam cumprir os seus mandamentos. Foi bom, pastor Maci, nos levar lá em Êxodo 15, 26, para você ver que é o que Deus está dizendo de lá. É isso que Deus está dizendo. Prestou atenção, cumpriu, o Senhor não vai deixar que determinadas coisas aconteçam. Caminho de mão dupla. Está vendo? Vocês vão cumprir, vão ouvir, vão cumprir. Depois você lê lá na tua casa, Deuteronômio 28, tá? Nós vamos chegar lá, daqui uns dias. Você lê na tua casa. Deuteronômio 28 nada mais é do que isso, um caminho de mão dupla. Se você ouvir a Deus atentamente, seguir os seus mandamentos, guardar os seus estatutos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. A expressão virão sobre ti e te seguirão, eu até crio uma imagem dela. É a mesma coisa que eu estou correndo e as bênçãos estão indo atrás de mim. Eu viro para a direita, as bênçãos vêm. Eu viro para a esquerda, elas viram. Eu subo, ela sobe. Eu desço, ela desce. Elas vão vir atrás de mim. Então, o diabo tem invertido isso. Tem uma mulherada nas igrejas, uma almaiada nas igrejas, que fica correndo atrás de bênção. Ah, porque em tal lugar tem um camarada que ora e faz, nós vamos lá para ganhar a bênção. Ah, porque no monte está um camarada, nós vamos para lá. Ah, porque na casa da irmã tal o trem está pegando fogo, eu vou para lá. Querido, eu aprendi, a bênção tem que vir atrás de mim. Agora, se eu não estou ouvindo atentamente a voz do Senhor Deus, nem cumprir os seus mandamentos, eu tenho que ir atrás de um de outro, mesmo porque eu não quero cumprir. É um caminho de mão dupla. Eu cumpro uma parte, Deus cumpre a que Ele disse que cumpriria. Então esse tem de sair enchendo a igreja, porque tem um fulano lá, eu não vou mesmo. Um dia eu disse aqui, e os meninos até brincaram comigo, pode estar o Billy Graham ali na esquina, pode estar o maior pregador da atualidade ali em frente. Se eu tiver culto na minha igreja, eu ficarei na minha igreja. Você deve estar pensando que eu sou doido. Não, eu sempre fui assim, doido então. Nunca gostei. Nunca saí da minha congregação para ir atrás, porque eu tenho convicção que se eu cumprir essas palavras que Deus colocou, a bênção vai vir atrás de mim e vai me seguir. Amém, queridos? Amém? É princípio, tá? É princípio. Então é isso que a gente encontra nesses versículos. Deus se comprometendo com Israel de tal maneira, né? E olha, e o que mais me agradou em tudo isso é porque Deus só pediu, Deus só mandou fazer, que Ele faria. E Ele conclui dizendo, para assim te exaltar em louvor, em fama e em honra, sobre todas as nações que o Senhor criou, e para que sejas povo santo ao Senhor o teu Deus, como te tem dito. E quer te colocar no topo, tá vendo? Sem você fazer dívida, sem você fazer empréstimo,
Ele falou que está fazendo isso para te exaltar em louvor, em fama e em honra sobre todas as nações. Está vendo como é que a bênção de Deus, ela é suave, ela é cheia de graça, ela é tranquila, ela não te mete em encrenca. A promessa de Deus para quem se compromete a obedecê-lo. Fica claro que a intenção da aliança que Deus faz com Israel é só uma. A intenção de Deus é exaltar Israel com louvor, exaltar em fama e exaltar em honra sobre todas as nações. Um dia eu disse isto aqui, que quando Deus te mete um punhado de proibição na tua vida, e a gente tem que entender que cristianismo é Bíblia e Bíblia é proibição. Amém, queridos? Não podemos esquecer disso nunca. Cristianismo é Bíblia e Bíblia é proibição. Bíblia dizendo que não pode, certas coisas pode, outras não pode. Quem compreende isso e caminha nisso vai entender que quando Deus proíbe, Deus quer me exaltar com louvor, com honra e com fama sobre todas as nações. É o que a Bíblia diz no último versículo que nós lemos. Então, quando Deus manda um punhado de coisas que não pode, tem gente que me pergunta as coisas mais bobas. Mas eu não tem nada a ver um vinhozinho, não tem nada a ver beber um vinhozinho, não tem nada a ver beber uma cervejinha, não tem nada a ver ouvir uma musiquinha do mundo, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, porque cristianismo é Bíblia, cristianismo é santidade. Deus disse para Israel em Levítico, Deus virou para Moisés em Levítico 19 e falou assim para Moisés: Moisés, diga ao povo, sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então aquela ideia, que esse evangelho de hoje, moderno, cheio de coisa que pode, é um evangelho pobre de poder, mesquinho de poder, fraco em milagres, fraco em bênçãos. Então, queridos, é assim que funciona. Nunca esqueça disso. Cristianismo é Bíblia, e Bíblia é um punhado de não pode. Mas Deus, quando faz isso, é porque Ele quer te exaltar. Só você ler o último versículo: para assim te exaltar em louvor, em fama e em honra sobre todas as nações, e para que seja o povo santo ao Senhor, o teu Deus, como te tem feito. Isso é chave, isso é Bíblia, isso é Evangelho, isso é coisa nova e muito velha. O que é? Bíblia, Evangelho. Vou dizer outra vez para você: cristianismo é Bíblia, e Bíblia é um punhado de não pode. Tudo vai girar em torno disso, porque quando se faz uma aliança com alguém, se coloca condições. Toda aliança, todo pacto tem condições, né? Então as condições de Deus sempre são essas: não pode, não pode, não pode, não pode. Tem que ser santo, tem que ser separado, tem que se aproximar de mim, eu sou santo. E é assim que a coisa funciona. Você faz isso, você tem a graça de Deus. E Deus, quando coloca um punhado de não pode, não pode, não pode, é porque Ele quer te exaltar. Você acha, o que Deus vai ganhar me proibindo de um punhado de coisa? Ele não vai ganhar nada. Mas Ele está dizendo: eu tenho condições, são essas. Quer? Hein? Eu tenho condições, são essas. Você quer? Então toma, porque eu te dou. Esse é o caminho, queridos, que vai nos levar para o céu. Sabe o que vai nos sustentar nos dias de hoje na fé, num mundo tão corrompido, numa igreja tão corrompida? Sabe o que vai te sustentar e te levar para o céu? Se você compreender o que a palavra diz e largar tudo e falar: eu quero isso para a minha vida, eu quero viver em nome de Jesus. A gente tem perdido muito tempo com esses debates, tá? Que isso pode, aquilo pode, eu faço. Eu fui abordado recentemente, eu acho que eu posso falar isso aqui, acho que não tem problema. Eu fui abordado recentemente com uma pessoa que veio me dizer na cara que vai para a cama com um homem e não quer nem saber, e aí? É esse o evangelho que eles estão oferecendo. Eu falei: aqui a cantiga é outra. Falei: aqui a cantiga é outra. Qualquer relação sexual fora do casamento é adultério, é pecado, é fornicação. E a cantiga da Bíblia é outra: está em pecado, não comunga comigo. Porque a modernidade é essa: tudo pode, não tem nada a ver. Pastor, você é doido, você foi abordado? Fui abordado assim. Então, querido, só para você ver o nível que chega. Então, guarda esta expressão: cristianismo é Bíblia, e Bíblia é proibição. Então é o caminho que leva para o céu. O que Jesus diz do caminho da porta que leva para o céu?
Quem lembra? É largo, né? Estreito. Cheio de coisas. Em qualquer cultura, em qualquer língua, o caminho que leva para o céu é estreito, é difícil. E é difícil exatamente para selecionar. O céu não é grande demais, não, é pequeno, porque é uma seleção feita por Deus, aquela seleção rigorosa. Então, querido, quem quiser ir para lá tem que entrar nesse caminho, não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ele é a porta também, lembra? Eu sou a porta. Então, queridos, é necessário que a gente faça uma renovada na nossa mente, como Romanos 12 nos orienta, transformáveis pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? Tem que haver essa transformação para que a gente compreenda que Deus só quer nos exaltar, nos colocar como cheios de graça, de louvor. Por quê? Mas para isso ele precisa que a gente cumpra o que ele está mandando. E é difícil, não é fácil. Conseguimos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém, querido? Deus te abençoe, te guarda, te fortalece, tá? Então era para isso que ele te manda obedecer. Ele te manda obedecer porque ele quer te exaltar com louvor, com fama, com honra sobre todas as nações da terra. Oremos. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque pecado é pecado, o Senhor não agrada. O amor que o Senhor tem pelos pecadores não vai impedir o Senhor de julgar, de fazer justiça, de castigar toda iniquidade, todo o pecado. Oh, Deus, tenha misericórdia. Nós queremos caminhar em santidade, para isso nós pedimos a ajuda do Senhor. Como aprendemos na Tua palavra, o Senhor espera de nós atitudes para que o Senhor possa nos abençoar. Em contrapartida, o Senhor vai nos abençoar se nós cumprirmos a Tua vontade, o Teu propósito. Ajuda-nos a sermos fiéis, Deus, em todas as áreas da vida, para que nós possamos viver a abundante graça do Senhor sobre cada um de nós. Ajuda-nos a ser santos, assim como o Senhor é santo. Muito obrigado, eu te dou graças, eu te louvo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, te guarda, te dê uma ótima noite. Nós vamos estar juntos durante o final de semana, se Deus quiser.